Hoje, a nossa conversa é com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que disputará o pleito eleitoral pelo partido Missão. Renan, seja bem-vindo aqui ao Metrópolis, mesmo que virtualmente. E eu começo lhe fazendo a seguinte pergunta. Muita gente acredita que a sua candidatura é um projeto para o futuro e não para 2026. Há um grande engajamento entre jovens, um crescimento maior do que outros candidatos até da terceira via que se colocaram, mas que ainda seria insuficiente para chegar ali em Flávio Bolsonaro e Lula, que disputam, né, a polarização que marca aí esses últimos anos de eleições no Brasil. Há como fazer um crescimento na sua candidatura até outubro de 2026? Olha, é uma candidatura para o futuro no sentido de que se você constrói o futuro no presente, uma hora ele chega, né? Então, com certeza, reeleger o Lula ou colocar o Flávio Bolsonaro é você permanecer nesse presente horroroso. Então, a gente sempre coloca um dos slogans nossos, o futuro é glorioso, e é no sentido de que a gente vai construir um futuro brilhante possível para o Brasil. E isso tem um senso de urgência. Eu preciso vencer as eleições agora, em 26, para poder fazer essa construção. E essa construção começa agora, naturalmente, começar entre os jovens, que é o que as pesquisas mais detectam. É natural porque todo fenômeno político inovador, ele começa, em geral, com jovens, em geral, com homens jovens. Né? Tirando o fenômeno do Mandami, que é mais a esquerda também começa com fenômenos que envolvem um público feminino maior. Natural, o trumpismo começou com homens jovens, o Milley começou, o próprio Bolsonaro começou com homens jovens, então existem até alguns papers no estudo sobre questões eleitorais envolvendo isso bem interessantes, então é natural que comece, depois vai uma expansão, tanto que eu já venho expandindo, você vai pegar pesquisa Atlas, já para o público millennial, o público acima de 30 anos já estou apresentando números melhores também, então é um processo, né? Esse processo tem que ser suficiente até a eleição e eu tenho que trabalhar muito, é basicamente isso. O senhor citou agora a candidatura de Bolsonaro em 2018. Renan Santos será em 2016 um candidato semelhante àquele que Bolsonaro foi em 2018, digamos assim, por um modelo disruptivo de se apresentar para a sociedade, digamos assim? Não, assim, a gente é parecido no sentido de que são inovações que não foram ainda devidamente compreendidas. Mas só nisso. No sentido também que o Mandami, que é um cara à esquerda, não foi devidamente compreendido nos Estados Unidos como fenômeno. É o prefeito de Nova York, exato. Então, é uma inovação. Por exemplo, o discurso, se você olhar os conteúdos que eu solto nas minhas redes sociais, que estão viralizando bastante, não tem nada a ver com a lógica direita-esquerda do Brasil hoje. Eu estou produzindo conteúdo sobre problemas concretos em lugares muito pobres no Brasil. Eu estou viralizando hoje basicamente com isso, que é muito diferente. As pessoas estão dizendo, precisa de um político que não tenha nada a ver com a polarização. Pois bem, claramente há um que está fazendo isso. Né? Eu trato de temas que vão além assim, o Alexandre de Moraes, ele está envolvido no Master. Sim, está, eu também falo, mas não é só isso. Sabe, que eu saio dos temas, ou dos certos grandes temas nacionais que está todo mundo preso. E eu estou trabalhando em outros temas nacionais tão importantes quanto, que são negligenciados, que são justamente os temas que permeiam a atividade política do famoso Centrão. No Centrão, onde há um Centrão, haverá um Renan Santos enchendo o saco dos caras. Porque eu considero que o Centrão é o maior problema do Brasil. Eu vi um vídeo seu que repercutiu bastante nas redes, que era um tema até bastante curioso, que é de uma primeira-dama, ex-primeira-dama de um município, de uma cidade pequena no Nordeste, e aí o senhor escolheu expor a situação lá porque havia, né, uma investigação de desvio de recursos públicos. Como é que foi a ideia de gravar aquele vídeo ali? Olha, assim, eu venho pegando vários casos ao redor do Brasil que obedecem um determinado padrão. Municípios muito pequenos, que são pouco sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, vivem de repasses federais. Esses municípios eles apresentam índice de desenvolvimento humano baixo e todos os indicadores sociais, econômicos e sociais de péssima qualidade e, paralelamente, ostentando escândalos de corrupção burlescos, ridículos, exagerados. E esses exemplos, assim, existem as centenas, quiçá os milhares, e esse caso da primeira-dama de Acari, ou Arari, acho que é Arari, a cidade lá no interior do Maranhão, é um dos mais emblemáticos, né? O marido dela é um desviador de emenda contumaz, foi prefeito da cidade, terminou, né, afastado, e aí ficou rico, porque ele desviou. Teve uma emenda que ele conseguiu uma proeza que ele não roubou um pedaço, ele roubou a emenda completa da emenda. E aí ele ficou milionário. Aí o que ele fez quando ficou milionário? Ele contratou uma mulher que ela se define como uma rapariga. E lá no Nordeste, né, rapariga costuma ser uma alcunha para mulheres que acabam trabalhando com atividade sexual.
Ela se define como isso, e ela produz vídeos semi-pornográficos junto a esse marido corrupto, ostentando um estilo de vida completamente desproporcional com ao modelo de vida da cidade dela. E ela quer concorrer para deputada federal. E eu, né, trouxe isso trouxe luz a isso, assim como para outros temas. E só uma curiosidade, ela no último fim de semana, ela se reuniu com o Pablo Marçal e com o Antônio de Rueda, ou seja, ela tem um status muito importante para o partido União Brasil, né? E tá, né? São essas coisas que a gente olha e percebe o quanto tá doente o nosso sistema político. Foi um vídeo que o senhor gravou que gerou bastante repercussão nas redes sociais, né? Então, as críticas da sua campanha, elas não ficarão apenas restritas ao presidente Lula, ao senador Flávio Bolsonaro, quem o senhor também é crítico, mas ao Centrão, ou seja, é uma candidatura pancadaria, digamos assim, né? Não, porque você for olhar, todos os meus vídeos apresentam propostas. Absolutamente todos, inclusive o sobre a primeira-dama de Acari. Então, todos esses vídeos, Arari, desculpa, todos os vídeos eu focalizo no problema, falo, ó, esse problema existe por causa disso e para resolver eu farei tal coisa. E todas elas levam a pessoa a discutir as soluções que eu estou trazendo. Ali sempre termina na minha política de reforma administrativa, com indicadores de desempenho para que um prefeito possa ou não concorrer a uma reeleição e fusão de municípios. Em geral, eu foco muito nisso, eu levo para essa discussão, que é uma discussão fundamental no Brasil sobre essa draga de dinheiro público que existe, que são os municípios pequenos ao redor do Brasil. Então eu estou trazendo esses temas para trazer luz, não só para um problema, mas também para uma solução. Como se fosse um funil de conversão. A pessoa sai de um problema burlesco e termina com uma solução política. Então não é uma pancadaria, e não é nem polêmica pela polêmica, ela tem um objetivo.